Vamos falar agora sobre orçamento? Isso porque o Congresso Nacional deve votar hoje, gente, a PLDO de 2026. Na quarta-feira, nessa quarta-feira à noite, a Comissão Mista de Orçamento aprovou a matéria com um calendário para as emendas parlamentares. Além disso, também permitiu que o governo persiga o piso da meta fiscal. E ainda tivemos a notícia de que o Senado aprovou um projeto que flexibiliza as regras do arcabouço fiscal. E é sobre todos esses assuntos aí ligados ao orçamento do próximo ano e também, obviamente, os seus impactos, que eu converso agora com o economista da Finance Consultoria, o Tomás Cordeiro, que já está aqui comigo. Tomás, bem-vindo aqui à nossa programação. Obrigada pelo seu tempo, por aceitar nosso convite. Bom dia, Débora. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Bom, a questão fiscal brasileira ela é recheada de desafios diários, né? E agora o desafio de curto prazo até o recesso parlamentar é justamente o encaminhar a execução da meta fiscal para o ano 2026. O governo recentemente teve uma decisão favorável do TCU para a perseguição do piso da meta e vamos acompanhar hoje a aprovação da LDO e também como outras matérias no tocante às metas fiscais de 2026 vão se desenvolvendo. Pois é, e a gente precisa acompanhar, inclusive, os impactos disso, inclusive o impacto fiscal, né, Tomás? Esse novo calendário que foi determinado agora pela comissão antecipa o pagamento de quase 65%, pelo menos, né, das emendas parlamentares impositivas até o primeiro semestre de 2026. Qual que é o impacto dessa medida nesse momento e qual que é o recado que ela passa sobre esse manejo dessas contas públicas em 2026? Lembrando que 2026 é um ano eleitoral. Bom, essa é uma demanda que, por parte do Congresso Nacional, na verdade, durante as negociações justamente da LDO, o governo conseguiu que até agora se tenha a autorização para perseguir o piso da meta. Em contrapartida, os parlamentares conseguiram justamente esse calendário para conseguir a verba das emendas até o mês de julho. Justamente os congressistas têm o interesse de conseguir executar essas emendas a tempo de recolher justamente os dividendos políticos a tempo das eleições de 2026. Na verdade, em termos orçamentários, esse adiantamento ele afeta mais a questão do fluxo de caixa do orçamento, mas em termos orçamentários não muda propriamente o valor que é destinado às emendas parlamentares. O que muda é que claramente as emendas, a liberação de emendas é uma moeda política que o governo federal pode usar no próximo ano. E tendo esse calendário já estabelecendo que boa parte das emendas já serão pagas até julho, você obviamente tem uma vitória política do Congresso e menos uma ferramenta de barganha para o governo federal durante o ano de 2026, que será recheado de desafios para o cumprimento da meta fiscal. Bom, o texto também, obviamente, explica que o governo pode agora, né, mirar o piso da meta fiscal. Isso já vinha sendo alertado pelo TCU que vinha resistindo bastante a qualquer mudança em relação a isso. E eu quero entender como que esse alinhamento político muda toda a percepção de credibilidade do arcabouço fiscal, Tomás. Olha, há um contexto maior no Brasil nos últimos anos em que as regras fiscais elas têm uma dificuldade muito grande de serem cumpridas. Há sempre uma série de exceções, justamente porque todas essas demandas políticas sobre orçamento não cabem dentro das regras fiscais que são aprovadas. O governo justamente conseguiu mirar o piso da meta com essa decisão favorável do TCU, que voltou atrás, desde que esteja expressa na LDO essa autorização. Isso é importante para o governo porque afeta há uma diferença entre o centro e o piso da meta em cerca de 34 bilhões de diferença, 34 bilhões de reais. Então, ao longo de 2026, se a referência fosse o centro da meta, o contingenciamento sobre as despesas discricionárias seria significativamente maior. Então, por outro lado, o TCU também alerta que isso é extremamente arriscado, porque ocorrendo qualquer fator, seja de baixa de arrecadação ou uma despesa adicional não prevista,
como o governo está perseguindo o piso da meta, periga-se não cumprir a meta do arcabouço fiscal, justamente porque essas bandas do arcabouço de cerca de 0,25% do PIB, lembrando, o centro da meta para 2026 é de 0,25% de superávit, com uma banda superior de 0,25% e inferior também, ou seja, o governo pode trabalhar com um intervalo entre 0 a 0,5% de superávit primário. Logo, como se persegue o piso da meta, justamente perde-se a função inicial dessas bandas, certo? Porque o ideal seria que se perseguisse justamente o centro e qualquer imprevisto fosse absorvido por essas bandas. O governo perseguindo justamente o piso faz com que seja arriscado, não ilegal, de acordo com o TCU, mas é uma estratégia arriscada que, ocorrendo qualquer tipo de imprevisto na arrecadação, ou despesas não previstas, o governo terá novos problemas para lidar em ano eleitoral, enfim, novas dificuldades pela frente e potencialmente novos contingenciamentos necessários. Agora, Tomás, o CMO aprovou uma elevação também de mais de 13 bilhões, né, de reais nas estimativas de receita para 2026. Esse otimismo adicional é realista ou seria apenas realmente uma melhora contábil? Olha, seria necessário a arrecadação, como a margem de manobra no orçamento para o cumprimento da meta é muito pequena, qualquer tipo de variação dessa ordem, ela representa certo risco, certo? Então, em breve teremos aí a divulgação do PIB trimestral por parte do IBGE. O cenário da economia brasileira é de desaceleração econômica. A questão é saber o quanto iríamos desacelerar, né? Nós temos um crescimento que vem diminuindo, tanto pela questão da política monetária contracionista, quanto também por um impulso fiscal que diminuiu ao comparado com os anos de 2022 e 2023. Então, a estimativa correta sobre a receita, precisamos esperar para ver se ela será concretizada ou não. A questão é, a margem de manobra do governo ao perseguir o piso da meta diminui e também pelo contexto de que o orçamento ele é altamente engessado. Então, qualquer tipo de ajuste que seja necessário vai ser sobre as despesas discricionárias, que representam uma fatia muito pequena do orçamento. E, portanto, os objetivos, o- as barreiras políticas para esses ajustes são cada vez são muito difíceis. Ao longo dos anos, desde o início do mandato do presidente Lula, é muito visível todo esse debate, toda essa dificuldade de aprovar ajustes sobre essas despesas, porque é uma briga política muito grande sobre o controle dessa fatia do orçamento que é cada vez menor, tendo em vista o crescimento das despesas obrigatórias. Por fim, olhando todo esse contexto dessas mudanças, né, da LDO, quadro político, ciclo de juros, TCU cobrando, inclusive, né, provas de que realmente o governo tem a capacidade, né, de atingir tudo que foi expresso na LDO, qual que é a mensagem principal que você acha que o mercado tira nesse momento do fiscal brasileiro de 2026? Há mais risco ainda no radar? Olha, eu acho que o debate fiscal brasileiro tem duas questões. Uma é a questão que está sendo propriamente debatida no Congresso, que é de curto prazo, ou até de curtíssimo prazo, né? Que é a aprovação do orçamento do próximo ano, a garantia das metas para 2026. Um outro debate que eu creio que o mercado já mira é a partir de 2027, em que também há uma série de incertezas, né? Depende do novo contexto político, de qual governo será eleito, de quais pautas serão eleitas, que são justamente os debates sobre um ajuste fiscal estrutural e como garantir uma trajetória fiscal mais sustentável para o Brasil, o que não está sendo debatido por agora. É uma pauta para o próximo mandato. Então, creio que a política fiscal brasileira, a mensagem que se tem hoje é de incerteza, desafios para cumprir os objetivos de curto prazo, que é a questão da meta fiscal para o próximo ano, mas uma forte incerteza para os próximos anos em como esse ajuste será realizado. Bom, pensando também especificamente nessa questão do TCU, Tomás,
pedindo, né, essas provas nesse momento. Como que você analisa essa relação que a gente cria agora, né, de ainda uma maior tensão entre poderes, enquanto a gente tem um Congresso liberando, né, a meta de o piso da meta, do outro lado a gente tem o TCU cobrando que o governo realmente até tenha provas sobre isso, ou seja, a gente pode a partir de agora dizer que temos uma crise institucional e que afeta diretamente o cenário fiscal, ou seria precipitado já falar disso agora? Com certeza, com certeza. Na verdade, não só a política fiscal é afetada por essa crescente polarização e tensão entre os poderes, né? A gente vem acompanhando a questão de segurança pública, a indicação de ministro do STF. O grande ponto é a falta de consenso, é decidir para onde o país vai e como iremos, né? A estrutura, o perfil do gasto brasileiro precisa ser reformado, porque o arcabouço fiscal ele não sobrevive aos próximos anos, visto que as despesas obrigatórias alcançarão 100% do orçamento. Então, essa tensão, essa falta de consensos, ela afeta diretamente porque não se tem uma solução. O que se tem são remendos sem uma estratégia de longo prazo que seja sustentável. Perfeito. Quero muito agradecer a tua participação aqui conosco. Conversamos com o economista da Finance e Consultoria, Tomás Cordeiro. Meu querido, uma boa quinta-feira para você. Até uma próxima. Eu que agradeço. Um bom dia para vocês. Até mais.